Eu vou vir aqui para ficar mais próximo do microfone. Professor, não quer botar Deixa eu sentar aqui. lá? Daí não precisa ficar. Pode ser? Você deixa o Lázaro apresentar, depois eu vou daí. É pra cima, tá filmando os pés dele. Então, boa noite a cada um de vocês. Meu nome é Lázaro Ferreira e eu sou acadêmico aqui do curso de Ciências Contábeis aqui da faculdade. Estou me formando agora ao fim do ano e eu vou falar sobre leasing e CDC, duas formas de financiamento de veículos, que é da área que eu trabalho, né? O motivo pelo qual eu escolhi esse assunto é que eu estava desenvolvendo um projeto monográfico e ao desenvolver esse projeto eu tive que desenvolver um questionário e distribuir a algumas pessoas da minha aula de metodologia e essas pessoas não souberam responder. E como eu tinha que desenvolver um artigo científico também dentro dessa cadeira, eu tive a grande sacada de desenvolver o artigo então em relação a isso. Avaliar o conhecimento das pessoas em geral, compradoras de veículo ou não, a respeito desse assunto, do leasing e o CDC. Se eles conhecem ou se eles desconhecem, como está o seu conhecimento. Eu não vou verticalizar os números levantados, senão vai passar um pouquinho dos 5 minutos, mas... Então a ideia surgiu nesse período aí, e eu desenvolvi esse artigo científico. Eu queria fazer uma pergunta também, quantos aqui sabem o que é um leasing? Sabem o que é CDC? E sabem o que é financiamento? Então, para a compra de veículo existem 3 formas de financiamento, as 3 formas principais, né? Que é o FINAME, o leasing e o CDC. O FINAME ele é voltado ao fomento econômico de uma determinada região. Então, se for uma pessoa física comprar um veículo através de FINAME, não pode. Tem que ser uma pessoa jurídica, tem que ser um produto nacional produzido no Brasil. E ele não pode, ele só pode ser feito por pessoa jurídica. Ele é subsidiado pelo governo, pelos bancos de desenvolvimento, que é o BNDES e o BRDE. O leasing ele trata de uma forma de financiamento que foi muito utilizada no início do ano 2000, nessa última década, nessa década que nós vivemos a partir do ano 2000. Porque os bancos utilizaram esse método para que eles pudessem aumentar o seu patrimônio. E o CDC, ele é a forma mais fácil de financiamento, porque ele trata-se de um empréstimo pessoal, um empréstimo voltado à compra de veículos, né? Então, como o assunto é o leasing, né? O leasing ele é uma espécie de aluguel. Nós alugamos um bem de uma companhia arrendadora e ao fim daquele período de aluguel nós temos uma opção de compra. Esse leasing e o CDC, eles têm uma peculiaridade cada um. No âmbito do financiamento de veículos, no caso do CDC, nós financiamos o veículo ele fica em nome do financiado, alienado ao banco, né? Ele é alienado como garantia da operação. O leasing, ele fica no nome da companhia arrendadora e ele vai uma informação nas observações com o nome do arrendatário ali a quem que a arrendadora está arrendando. As diferenças financeiras, né, até o ano de 2010 era possível a pessoa jurídica que fazia tributação pelo lucro real, ela podia deduzir esse aluguel desse bem nas suas despesas, deduzir como despesa esse aluguel. E de certa forma diminuía o valor a ser tributado, né? Isso até 2010. Com a mudança da lei, a 9638 de 2007, a partir do dia 1º de janeiro de 2011, então foi
mudada a forma de tributação. O leasing ele não é mais tributado, ele não é mais lançado como despesa na empresa, e ele passa a ser lançado como investimento, como uma forma de financiamento normal. Isso então é o foco do meu projeto monográfico, né, o foco da minha monografia, e que eu vou então avaliar em algumas empresas transportadoras que tributam pelo lucro real, a questão como elas utilizavam o leasing antes de 2010 e como elas têm utilizado após 2010. Porque eu, como sou do ramo, uma das coisas que nós como banco observamos que as operações de leasing saíram do mercado. Elas realmente saíram do mercado porque a empresa utilizava desse benefício da redução dos impostos, né? Em virtude do lançamento como despesas no seu lucro. Uma outra informaçãozinha básica também em relação à pessoa física, né? A pessoa física, quando fazia o seu financiamento por leasing, através de leasing, chegava numa concessionária, escolhia o veículo, fazia a opção de financiar uma parte ou integral. O vendedor ali, o intermediário, ele oferecia a opção de financiamento. A diferença em termos financeiros não é uma diferença considerável, em torno de 15 a 20% de diferença na parcela do financiamento. Por quê? Pessoa física, toda operação financeira que ela fizer, ela é obrigatoriamente a tributar o IOF, né? Imposto sobre Operação Financeira. No caso do leasing, por se tratar de um aluguel, ela deixava de cumprir com essa obrigação. Não precisa tributar esse imposto. Então isso fazia com que a prestação do veículo ficasse menor. Na realidade, faz com que fique menor, né? Isso dá um benefício aí em termos de uma parcela de CDC, por exemplo, que é R$1.000, nós estaríamos falando hoje em torno de R$935, R$950. No montante de 60 parcelas ou 48, que são os planos mais utilizados, né, nós podemos aí ter uma economia em torno de R$4.000 a R$5.000. Então essas são algumas diferenças básicas entre leasing e CDC. Eu quero confessar que eu não fiquei tão nervoso falando ontem, mas hoje eu estou nervoso por causa da câmera. Mas eu quero me ver depois. Agradeço a todos. Se alguém tiver alguma dúvida também, pode perguntar. Estou à disposição para responder.